fazer a vontade de Deus mediante ao nosso temperamento, mediante ao nosso solo. Né? Nós falamos várias vezes, em vários vídeos que tem ali, que o temperamento ele é o solo, ele é o alicerce, ele é uma parte biológica do nosso corpo. Ou seja, nós nascemos com essa tendência, nós nascemos com essa parte fisiológica, faz parte inerente do ser humano, assim como um instinto. Né? Como que funciona o instinto? A pessoa, desde sempre, desde bebê, ela tem um instinto de autodefesa. Se ela está com fome, ela chora porque ela precisa alimentar. Se alguém agredir ela, a criança, desde bebê, ela tem a tendência a se proteger, ou a morder, ou a chorar, ou a gritar, enfim. Existe um instinto biológico, né, funcional, que já é do ser humano. Ninguém ensina uma criança que ela precisa chorar para mamar. Ninguém ensina uma criança que ela precisa se defender. Aquilo já é dela. E desde sempre foi assim. O temperamento também é assim. O temperamento também é algo que nasce. Nós nascemos com o temperamento que faz parte da nossa biologia, da nossa genética, né? Então, nós temos os temperamentos e cada um nasce com as suas tendências, as suas predisposições, de acordo com o seu temperamento. Aquilo que é mais fácil para um, para outro, talvez é mais difícil. Aquilo que é mais difícil para um, para outro, talvez é mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, uma criança, às vezes é filho do mesmo pai, é filho da mesma mãe, mas são temperamentos totalmente opostos e totalmente diferentes. Né? E aí a gente às vezes até brinca assim, mas quem que fulano puxou? Porque o pai e a mãe, né, não é assim. Ou nem parece filho do mesmo pai e da mesma mãe, são tão diferentes. E a criação foi igual, a educação foi igual, vive no mesmo ambiente, é filho do mesmo pai e da mesma mãe, porém tem comportamentos totalmente diferentes e distintos diante, muitas vezes, da mesma realidade. Por que isso acontece? Porque eles têm tendências e predisposições totalmente diferentes. Vou dar um exemplo para você. Pode ter dois bebês, duas crianças ali de 2 anos no mesmo ambiente. E, de repente, começa a pegar fogo em um sofá. Vou dar um exemplo, né? Tá ali, os dois estão na área e, do nada, começa a pegar fogo no sofá. Uma criança pode ser que mais que depressa comece a gritar, chamar a mãe, a correr para procurar água, por mais que não saiba direito, mas ela na hora toma uma atitude que é de reagir, de fazer alguma coisa, de tomar uma providência. Instintivamente ela já faz isso por natureza. Outra criança está no mesmo lugar, diante da mesma situação, são dois irmãozinhos, e o outro pode ficar paralisado, olhando, sem ter reação, sem saber o que está acontecendo. Ou seja, as duas estão no mesmo ambiente, diante da mesma realidade, mas uma responde para fora e a outra responde para dentro. Uma age rapidamente e a outra demora para reagir, demora para entender. Uma mais que depressa começa a tomar uma atitude e a outra precisa pensar que atitude tomar, o que eu vou fazer, o que está acontecendo, para só depois tomar uma atitude. Por que isso acontece, Ronaldo? Por causa dos nossos temperamentos, por causa das nossas tendências e das nossas inclinações. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. E hoje, de modo específico, eu queria falar da vida oracional, da vida de servir, da vida alinhada ao serviço de Deus, tá? Para isso eu vou ler uma passagem com vocês. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 38 ao 42. É uma passagem bem conhecida já. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, anda muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto,
uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só que passagem forte, né? Duas irmãs na mesma realidade, no mesmo ambiente, no mesmo local, vivendo tudo igual. A casa estava lá bagunçada, a casa estava lá cheia de visita, tinha comida para fazer, tinha casa para limpar, Jesus tinha chegado com algumas pessoas, ou seja, eles precisavam servir algo, preparar algo para aquelas pessoas que chegaram, e as duas estavam na mesma situação. Porém, uma respondeu a todo aquele cenário de uma forma e outra respondeu a todo aquele cenário de uma outra forma totalmente diferente. Enquanto Marta estava toda preocupada com a casa, com aquilo que precisava fazer, com aquilo que precisava organizar, com as coisas externas, estava inquieta porque tinha ali, né, vamos atualizar para a nossa vida, tinha um bolinho de queijo para fazer, tinha um café para fazer, tinha que tirar a bagunça porque tem gente em casa, tem que dar uma organizada, tem que arrumar cadeira para todo mundo sentar, tem que dar uma olhada no banheiro se está tudo ok, ou seja, ela preocupada com as coisas externas, com aquilo que precisava fazer, com a agilidade, né? E a outra, diante da mesma situação, estava preocupada com a visita, com o relacionamento, com estar, com algo mais interior, com algo mais tranquilo. O que por fora movia uma, por fora não movia a outra. A outra estava interessada mais na parte interior. Aí nós vemos com muita tranquilidade a diferença entre o quente e entre o frio. Enquanto o quente ele é movido pela ação, movido pelas coisas externas, movido pelas situações fora, ele está preocupado com aquilo que precisa resolver, com aquilo que precisa fazer, com aquilo que precisa deixar organizado. O frio, que é o fleumático e o melancólico, está preocupado com as coisas interiores, com a tranquilidade, com a paz, com a reflexão, com absolver aquela situação, ou seja, eles estavam, o fleumático e o melancólico, eles estavam preocupados em absolver o conhecimento, em absolver a presença, em absolver a palavra que Jesus tinha, em aproveitar aquele momento para se engrandecer intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Então aí você vê a diferença entre o quente e o frio, até mesmo na palavra de Deus, né? E nós precisamos entender que as duas coisas são necessárias. As duas coisas são importantes. Os santos, eles já diziam orar e trabalhar, né? Jesus, em vários momentos, disse que era necessário trabalhar. Em vários momentos, disse que era necessário colocar para fora. Em vários momentos, a gente vê Jesus trabalhando. Ele era carpinteiro, né? Então, a importância de se trabalhar, a importância de pensar com o externo. Jesus, ele transformou a água em vinho, porque era necessário algo externo. Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, preocupado com o povo, preocupado com o externo. Jesus andava de cidade em cidade sem parar, preocupado realmente com a evangelização, com o agir, com o fazer, com o se colocar à disposição, com o trabalhar, com colocar a mão na massa. Jesus nos ensinou a sair de casa em casa e a pregar o evangelho, e a não se preocupar em levar tantas coisas, ou seja, não se preocupe tanto com o bolinho, com o café, com o suco que você vai levar, apenas vá e haja. Então, Jesus, em vários momentos, ele nos ensina que é necessário sair da nossa zona de conforto, colocar a mão na massa, trabalhar, agir, fazer, ir ao encontro. Jesus pediu para que o fleumático Abraão deixasse a sua terra natal, deixasse o seu conforto, deixasse a sua casa e ir para uma cidade distante. Para quê? Para trabalhar, para colocar a mão na massa, para fazer a vontade de Deus acontecer. Então, é necessário, sim, que a gente saia do nosso comodismo, que a gente saia das nossas meditações, das nossas reflexões excessivas, que a gente saia do nosso cantinho interior, que a gente saia de si mesmo e vá para o mundo, anuncie, sai para fora. Tanto é que quando Pedro disse para Jesus, Jesus, vamos montar uma tenda e vamos ficar aqui, né? Jesus disse que não. Ou seja, não é para ficar ali com ele o tempo inteiro, sem parar.
e esquecer que tem pessoas lá fora precisando de evangelização, tem pessoas lá fora precisando receber a graça, tem uma igreja que precisa ser limpada, tem um retiro que precisa ser organizado, tem uma casa de instituição que precisa de doação, que precisa de visita, tem pessoas na rua enfermas que precisam de um abraço, que precisam de carinho, tem pessoas, enfim, em creches, em asilos, que precisa de gente para colocar a mão na massa e para fazer acontecer. As paróquias precisam de servos que oram, sim, mas servos que trabalhem, porque a igreja não se limpa só sozinha, entende? Então é necessário, sim, colocar a mão na massa, fazer, agir, ter a quentura do sanguíneo e do colérico. Precisamos adotar isso. Se eu sou fleumático, se você é fleumático, se eu sou melancólico, se você é melancólico, precisa sair de si, precisa sair do seu ninho, precisa sair do seu mundo, da sua bolha, da sua casa, do seu quarto, e ser para o mundo, e ser para as pessoas, e ser para Deus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto de fato e fazer algo fisicamente, visivelmente, porque a própria palavra de Deus vem nos dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, não é só a oração, não é só rezar, não é só ter uma vida contemplativa, e sim demonstrar toda essa oração, toda essa intimidade, tudo aquilo que Deus fez em obras para o irmão, em obras para o mundo, em obras para Deus. Não estou aqui falando de pessoas que foram chamadas a uma vida de contemplação, num convento, por exemplo. Estou falando para pessoas normais, como eu e você, que não temos ainda esse chamado. Podemos até ser chamados, mas ainda não temos esse chamado. E lembrando que as pessoas que também têm uma vida de contemplação trabalham muito, muito mesmo. Lá eles têm os momentos de oração, mas eles também trabalham pra caramba, tá? Então, nós que somos frios, estou falando para os frios, precisamos nos colocar para fora. E assim como Marta, ou melhor, assim como Marta, né, também nos preocupar com aquilo que precisa ser feito. Tá? Como é que eu posso estar numa igreja rezando e eu vejo uma pessoa passando por dificuldade, por necessidade, e eu deixo de ajudar porque agora eu não posso porque eu estou rezando o meu terço? Agora eu não posso porque eu estou falando com Jesus. Entende? E às vezes o próprio Jesus está te chamando a sair para fora e a colocar toda essa intimidade, toda essa oração em serviço no mundo. Porque naquele momento, o que ele quer talvez seja que você de fato saia e ajude. Então nós precisamos ficar atentos, tá? E nos colocar mais à disposição do serviço do irmão. Falando agora para o sanguíneo e para o colérico, que são os temperamentos mais quentes, os temperamentos que põem a mão na massa, que trabalha, que quando você manda no grupo de WhatsApp, pessoal, precisamos ir para a igreja, são os primeiros a responder. Quando você fala, pessoal, estou querendo fazer uma noite de louvor, são os primeiros a responder. Quando você pensa em ir em algum lugar fazer uma ação, eles já se colocam à disposição rapidamente. Essas pessoas, elas são mais ativas, elas são mais enérgicas, elas colocam a mão na massa, elas fazem acontecer, elas estão dispostas, estão disponíveis para trabalhar, para fazer, né? Colocando no contexto, para fazer o café, para limpar a casa, para fazer o bolinho, para receber visitas, elas são ativas. Porém, a dificuldade deles é, de fato, a oração. Por quê? Porque eles se enchem de trabalho demais, se enchem de coisas demais, se enchem de compromisso demais e, por conta disso, eles não conseguem parar para rezar. Eles não conseguem parar para meditar, não conseguem parar para estar com Deus. E sempre, geralmente, quando eles param para estar com Deus, o corpo está presente, mas a cabeça está preocupada com tantas coisas. Como o próprio Jesus diz, Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. E às vezes para rezar, mas a cabeça está inquieta porque está preocupado com a conta que tem para pagar, com a roupa que tem para lavar, com o compromisso da faculdade, com o compromisso de trabalho, com aquilo que não deu tempo. E é o meu filho que está passando por dificuldade, é o meu esposo que eu não sei se está me traindo. Ou seja, a cabeça não desliga. Por quê? Porque se inquieta demais
com muitas coisas. Tem uma vida muito ativa, muito agitada, muito compromisso, muitas informações, muitas emoções ao mesmo tempo e não consegue parar para estar com Deus. A dificuldade dos temperamentos quentes é justamente isso. É a intimidade com Deus. De fato, agora eu preciso me desligar do mundo lá fora. Depois eu lavo roupa, depois eu limpo casa, depois eu vejo como que eu vou pagar as minhas contas, depois eu me preocupo com aquilo, com isso. Agora eu vou parar para estar com Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus vem nos dizer, uma coisa só é necessária, estar com Deus. Seja eu estar com Deus na minha vida íntima de oração, seja eu estar com Deus na minha hora do trabalho, sabendo que Ele está comigo, seja eu estar com Deus limpando a igreja, estando com Deus. Ou seja, é necessário estar com Deus. E é necessário estar com Deus em uma vida íntima de oração. Entende? Então, para os sanguíneos e para os coléricos, essa é a maior dificuldade. E o próprio Jesus ele vem nos ensinar, e não são poucas as passagens, que ele mesmo para estar com Deus. Sendo ele Deus, ele para estar com o Pai. Não são poucas as passagens em que Jesus ele despede a multidão para estar a sós com Deus. Mesmo tendo muitas pessoas para serem curadas, mesmo tendo muito trabalho para ser feito, ele para tudo para estar com o Pai. Entende? E não são poucos os discípulos e os apóstolos que, vendo a intimidade de Jesus, vendo a intimidade dele com o Pai, perguntam, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar, ensina-nos também a ter essa intimidade. E essa intimidade, meu irmão, minha irmã, nós só vamos encontrar na vida íntima de oração, na contemplação, na intimidade, no entrar no seu quarto, como a própria palavra vem nos dizer. Entre no seu quarto, feche a porta e ore. Quando eu falo entre no seu quarto, ótimo, se tiver um quarto isolado para entrar e rezar, amém, louvado seja Deus, melhor ainda. Mas quando ele diz entre no seu quarto, é entre em si mesmo. Entre no seu coração, entre no seu íntimo, entre no seu interior. Se aquieta das coisas lá fora, se isole das coisas lá fora por um momento e esteja comigo no seu interior. Por quê? Porque a própria palavra de Deus vem nos dizer que Ele está conosco. E aonde que Ele está conosco? Ele está conosco no nosso coração. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vem dizer que Deus ele nos criou imagem e semelhança dele. Ou seja, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. E quando nós dizemos que o Espírito Santo de Deus está em nós, é porque Deus está em nós. E como é que eu vou me encontrar com Deus se eu não consigo entrar em mim mesmo? Como é que eu vou me encontrar com aquele que me criou, com o meu amado, com o meu Salvador, se ele está dentro de mim e eu não consigo parar para estar comigo? E eu não consigo parar para entrar em mim, me encontrar comigo e me encontrar com Deus. Por quê? Porque eu estou o tempo inteiro para fora. O tempo inteiro nas coisas, o tempo inteiro nas ações, o tempo inteiro preocupado. E na maioria das vezes eu não estou comigo mesmo. Então, o sanguíneo e o colérico precisam parar para meditar. Precisa parar para rezar. Precisa parar para estar com Deus. Entende? Então, a dificuldade do melancólico e do fleumático é a ação. Sair para fora. A dificuldade do sanguíneo e do colérico é a contemplação, é a oração, é o sair de fora e entrar para dentro. As duas coisas são necessárias. As duas coisas são importantíssimas. Eu não posso só trabalhar sem ter vida de oração e eu não posso só orar sem ter uma vida de ação na comunidade, nas pessoas. Volto a dizer, aquele que não tem fé não agrada o coração de Deus. Sanguíneo e colérico, sem fé,
sem oração, sem acreditar, sem intimidade, pode trabalhar pra caramba. Não agrada o coração de Deus. Melancólico e fleumático. Fé, oração, intimidade, lex divina, santo terço, várias missas, sem obras, porque a palavra vai dizer que fé sem obras é uma fé morta, não agrada o coração de Deus. Por quê? Porque se eu vivo uma vida de oração, se eu tenho intimidade com Deus, eu sou movido por Deus, eu sou movido pelo Espírito Santo a me doar pelas almas, a me doar pelo reino de Deus, a trabalhar. Então, se eu tenho, de fato, uma vida de lex divina, uma vida de oração em que eu estou aberto à palavra de Deus, eu estou aberto à mudança, eu estou aberto àquilo que Deus quer realizar na minha vida, automaticamente o Espírito Santo ele vai falar ao meu coração. Ele vai mover aquilo que está errado, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso realizar. O Espírito Santo não vai pedir em nenhum momento que eu fique o dia inteiro sem fazer nada, só rezando com ele. Não vai pedir. O Espírito Santo, muito pelo contrário, ele vai pedir para que você tenha uma vida de oração e ele vai te enviar em missão, porque todos os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, foram enviados em missão. Não ficaram parados na sua zona de conforto. Então, meu irmão, se você diz que tem uma vida de oração, mas não tem uma vida ativa, me desculpe. Me desculpe a sinceridade. Eu não sei se de fato é o Espírito Santo que está te conduzindo, ou se é a sua vontade própria de estar em casa, parado e sedento. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não nos deixa parar. O Espírito Santo ele nos move. E ele nos manda cada vez para águas mais profundas. O Espírito Santo ele nos desperta. O Espírito Santo ele nos desafia. O Espírito Santo ele nos coloca um obstáculo. E ele diz assim, filho, filha, eu vou estar contigo. Eu vou te ensinar, eu vou te encaminhar. O Espírito Santo ele nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto e a ajudar e a ser sal, terra, luz no mundo. Não é isso que a palavra vem nos dizer? Sal da terra, luz do mundo. Como é que eu vou temperar o mundo se eu só fico na minha casa? Como é que eu vou iluminar o mundo se eu só fico no meu quarto? Eu vou iluminar só o meu quarto? Eu vou temperar só a minha vida? E o mundo lá fora? O Espírito Santo não te envia lá fora. O Espírito Santo não te impulsiona lá fora. Então não tem como. Não tem como. Se eu, de fato, tenho uma vida de oração, se eu, de fato, sou movido pelo Espírito Santo, fleumático e melancólico, deixe de colocar a culpa no seu temperamento. Eu recebo muitas mensagens, dizendo que eu não consigo sair de casa, eu não consigo fazer, eu até quero pregar, mas eu não consigo. Eu até quero ajudar, mas na hora eu desmarco. Eu até quero ser alguma coisa, tocar, cantar, mas eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, pare de colocar a desculpa no seu temperamento. Pare. Porque tem dezenas, centenas de exemplos na Sagrada Escritura, na vida de santos, de pessoas que foram totalmente transformadas, melancólicos e fleumáticos, que tiveram uma vida totalmente ativa. Abraão era fleumático. E, no entanto, o pai da fé, quantas pessoas Abraão converteu com uma vida ativa? Abraão que vivia na sua terra, no isolamento, perto do pai, perto da mãe, no conforto, com a família ali, Sara já, né? E para ele era confortável estar assim, porque para o fleumático é confortável estar assim. Menos missão, menos trabalho, menos compromisso, para mim está tranquilo, e para ele estava tranquilo, mas Deus disse para ele, sai da sua terra e vá aonde eu te mandar. E uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo não vai responder, mas eu sou fleumático, eu não posso. Não. Vai responder, Senhor, eu sou fleumático, eu preciso de ajuda, porque o Senhor sabe das minhas tendências, e Deus sabe. Mas é por isso que Deus nos desafia nas nossas tendências e nas nossas dificuldades. Porque aí sim eu vou estar provando que eu realmente estou disposto a agradar a Deus. Porque se Deus me pedisse só o que era fácil, está tranquilo. Mas quando Ele me pede o que é difícil, aí sim eu tenho como provar se de fato eu estou disposto, se de fato eu estou disponível. Entende? Então nós não podemos colocar a nossa culpa no temperamento. Moisés era melancólico, medroso. Melancólico é medroso. Melancólico é pessimista. Melancólico não gosta de desafio, ele se esconde da luta, ele se esconde da batalha, ele prefere não estar na frente da guerra. E o que Moisés fez? Foi para frente da guerra. Foi liderar o povo.
foi libertar o povo na frente da guerra, na frente da batalha, mesmo sendo melancólico. Entende? Então, não tem como eu colocar a desculpa de eu não servir, de eu não ajudar, de eu não cantar, de eu não tocar, de eu não ir para a igreja, de eu não ter uma vida ativa no meu temperamento. Não tem como. Temos as nossas tendências? Temos as nossas tendências. E é importante que a gente estude sobre elas. Mas eu mando nas minhas tendências. Eu sou maior que o meu temperamento. E não o meu temperamento manda em mim. E não o meu temperamento é maior que eu. Porque se o Espírito Santo for menor ou for mais fraco do que o meu temperamento, aí, me desculpa, mas fazer o quê? Ou seja, o Espírito Santo ele é infinitamente maior, não tem nem como mensurar, do que o nosso temperamento. A força que Deus nos promete, que é o Espírito Santo, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, é infinitamente maior do que qualquer tendência, do que qualquer paixão. Então, quando eu, de fato, estou alinhado com o Espírito Santo, quando eu, de fato, me coloco à disposição do Espírito e eu clamo o Espírito Santo sobre a minha vida, todas as minhas inclinações e as minhas tendências, elas vão sendo moldadas e elas vão sendo trabalhadas. De uma hora para outra, não. Aos poucos. Mas ela vai sendo transformada. Se eu estou há 5 anos na igreja, clamando o Espírito Santo, e eu continuo sendo a mesma pessoa, me desculpa. Me desculpa. Mas eu não sei qual o Espírito Santo está te movendo. Porque se for o Espírito Santo de Deus, você não é a mesma pessoa. Mas se você é a mesma pessoa, de duas uma, ou não é o Espírito Santo de Deus que está te movendo, ou você não está deixando o Espírito Santo de Deus te mover. Porque não tem como. Não tem como o Espírito Santo ser mais fraco do que as nossas tendências e do que os nossos temperamentos. Tá? Colérico e sanguíneo. Pare de colocar a culpa no seu temperamento. Ah, eu não consigo rezar porque tem muita coisa para fazer. Eu não consigo rezar porque eu não consigo me concentrar. E na hora que eu vou rezar, a minha cabeça vai em vários lugares e eu tenho dificuldade. Eu não consigo ficar parado, Ronaldo, rezando, sendo que tem um monte de coisa para fazer na igreja, que tem que trabalhar, que tem que isso, que tem que resolver aquilo. Que tem... Pare de colocar a culpa no seu temperamento. Ache um tempo para ficar com Deus. Ache um tempo para estar com Deus. Vou ser bem sincero com você agora. Quanto tempo você passa no seu celular? Será que não consegue tirar 20 minutos para ficar com Deus? Quanto tempo eu e você passamos fazendo tantas coisas? E será que nós não conseguimos tirar ali meia horinha para estar com aquele que nos criou? Para nos fortalecer em Deus? Para ter uma vida de oração? Para rezar? Para ter intimidade? Eu fico, às vezes, bastante assustado com algumas coisas que eu recebo de pessoas que dizem que, de fato, não consegue, não tem como ter uma vida de oração e não tem como servir a Deus, porque não tem tempo. Isso me assusta. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para assistir filme, nós temos tempo para assistir novela, para quem assiste, nós temos tempo para estar no WhatsApp, nós temos tempo para estar no Instagram, para curtir story, para postar story, para fazer reels, para ganhar seguidores. Temos tempo para ir para academia, para treinar, tô falando de coisas saudáveis. Temos tempo para passear na praça. Temos tempo para estudar, para nos capacitar e tudo isso é bom. Temos tempo para tudo. Mas não temos tempo para Deus. Mas não conseguimos parar e estar a sós um pouco com Deus. E é triste isso. É triste quando eu escuto isso. Porque se a gente não ordenar o nosso tempo e dar uma prioridade para Deus,
tá tudo errado. Tá tudo errado. Quantas coisas nós colocamos como prioridade na nossa vida? E aquilo que é a prioridade, ou aquilo que deveria ser, sequer aparece na nossa lista. E quando aparece, a gente pula ela porque, não, depois eu rezo. Aqui tá rezar, mas no final do dia eu rezo. Aí no final do dia eu tô cansado. Aqui tá rezar, mas agora eu não consigo. Eu vou fazer esse outro e depois eu rezo. E vai deixando Deus pro lado. E quando termina o dia, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria e acha que isso é vida de oração. E acha que isso é intimidade com Deus. E acha que isso é entrar no seu quarto e estar a sós com Deus. Me desculpa, não é. Não é. Quando Deus ele fala entre no seu quarto, ele não está falando de uma oração só da boca para fora, por desencargo de consciência, porque eu preciso rezar, senão vai acontecer alguma coisa, se eu morrer, pelo menos eu rezei, ou para dizer que eu estou rezando. Não. Quando ele diz entre no seu quarto, é de fato estar com ele, na intimidade. Gastar tempo. Parar. Se desconectar do mundo e se conectar com ele, exclusivamente. Só com ele. E quando eu estou fazendo outras coisas, sim, eu posso me conectar com as coisas que eu estou fazendo e me conectar com ele junto. Estou estudando, mas estou conectado com Deus. Estou trabalhando, mas estou conectado com Deus em oração. Mas quando Deus ele diz entre no seu quarto, é estar conectado só com ele. Se desconectar de tudo e estar só com ele. Sanguíneos e coléricos. É necessário ter vida de oração. É necessário ter um tempo para estar com Deus, na intimidade, conhecer a Deus, deixar Deus moldar a sua vida, a sua estrutura, as suas paixões. E aí sim, você vai ver que o seu servir, o seu trabalho, a sua doação, aquilo que você já faz, porque é da sua natureza, estar presente, agir, fazer acontecer, correr atrás, colocar a mão na massa, isso é da sua natureza e isso é ótimo. Mas quando você tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, e você faz tudo isso não por causa da sua natureza biológica, mas você faz tudo isso por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, você vai dar um grande salto. Um grande salto. Porque uma coisa é eu fazer tudo aquilo, os meus trabalhos, as minhas ações, servir em retiro, servir na igreja, fazer tudo isso, porque é da minha natureza estar presente, porque é da minha natureza aparecer, porque é da minha natureza fazer, porque é da minha natureza estar no meio da multidão, e isso é bom. Uma coisa é eu fazer tudo isso porque é da minha natureza, é da minha tendência, e eu gosto e me dá prazer e me satisfaz. E outra coisa é eu fazer tudo isso por causa de Deus. Porque o Espírito Santo me conduziu. Porque o Espírito Santo me moveu. Eu estou aqui fazendo porque é da minha natureza, mas eu estou fazendo por amor a Deus. É diferente. Eu posso dizer para você que o seu servir, as suas ações, as coisas que você coloca a mão na massa, vai dar um salto. Um salto muito grande. Muito grande. Tá? Então, o que eu queria partilhar hoje, de modo específico, é isso. É a dificuldade do frio, traumático e melancólico, em se colocar à disposição, em agir, em fazer, em estar presente nas coisas, nas ações, no mundo, na igreja, ter uma vida ativa, e a dificuldade dos crentes, sanguíneo e colérico, em parar, rezar, meditar, se desligar do mundo para estar conectado com Deus. Volto a dizer, as duas coisas são necessárias. Eu sou melancólico. Para mim, vida de oração é tranquilo. Para mim, estar rezando
lendo, meditando, conhecendo a igreja, conhecendo a vida dos santos, conhecendo a Sagrada Escritura, tranquilo. A minha casa é cheia de livros, cheia. Toda hora eu rezo, tranquilo, porque é da minha tendência. Mas se eu adquirir todo esse conhecimento e fico preso nele, e quando me chamam para servir, me chamam para ajudar, me chamam para limpar uma igreja, me chamam para limpar um banheiro no retiro, me chamam para anunciar, me chamam para colocar a mão na massa, eu me recuso, porque eu tenho que estar com Deus em oração, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a palavra vai nos dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Temos as nossas tendências, precisamos nos conhecer, saber o que para mim é mais difícil e entender que talvez no mais difícil é ali que Deus está me chamando. Talvez no que é mais dolorido para mim é exatamente ali que Deus quer trabalhar. Talvez nisso aqui, que para mim é o mais difícil realizar, é justamente o que Deus quer me impulsionar. Volto a dizer, para Abraão, o mais difícil era sair da sua parentela. E foi justamente ali que Jesus pediu para ele. Para Moisés, o mais difícil era enfrentar o rei do Egito. Porque ele era medroso e pessimista. E foi justamente ali que Deus pediu para ele. Para ele enfrentar. Para ele ir lá e dizer que ele estava lá para libertar o povo. Bater de frente. Agora que ele não bate de frente, ele se esconde. E Deus pediu para ele naquilo que para ele era mais difícil. Temos Pedro. Pedro era sanguíneo. O mais difícil para Pedro era ter perseverança. Ele amava Deus, ele não amava. Ele ia com Deus até no final, até a morte, e de repente ele negou Deus. Ele queria ser moldado pelo Espírito, mas ele descia para a orelha do soldado. Ou seja, ele era uma hora quente, uma hora frio, uma hora ele corria, uma hora ele se acovardava, outra hora ele encarava, outra hora ele enfrentava, ele não tinha perseverança. Cada hora ele era uma tendência do sanguíneo. Ser movido pelas emoções. Eu estou no retiro, louvado seja Deus, né? Feliz, tive minha conversão, na outra semana eu já estou desanimado. Eu fiz o propósito de ler a Bíblia todos os dias, comecei na primeira semana, na segunda semana não rezo mais. Eu fiz o propósito de fazer o rosário, no terceiro dia estou rezando só o terço, no final da semana eu não estou mais nem rezando o terço. O sanguíneo ele é movido por emoções, ele não é perseverante. E aonde que Deus chama ele? Na perseverança. Coloca ele como líder dos discípulos. E diz para ele edificar os discípulos. Para ele ajudar os discípulos. Para ele cuidar, para ele zelar, para ele olhar, para ele apacentar os discípulos e as ovelhas. E como é que uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que uma hora tá, uma hora não tá, uma hora é, uma hora não é, uma hora você conta com ela, outra hora você não conta. Como é que ele vai conduzir o povo se ele não está presente? Entende? Deus pediu para Pedro aquilo que para ele era mais difícil. Perseverança. E Deus pediu para Paulo, né, a humildade, a tranquilidade, a paciência. Paulo é colérico. Muito colérico. A opinião dele era que prevalecia, que a minha vontade seja feita assim na terra como no céu, né? Essa era a oração de Paulo. A vontade dele tinha que acontecer, do jeito que ele planejou tinha que acontecer, e se alguém pensasse diferente ou agisse de forma diferente, o que ele fazia? Ele ia lá perseguir e matava. Porque a vontade dele era a mais importante de todas as vontades. Paulo perseguia todas as pessoas e matava as pessoas que pensavam diferente dele. E, de repente, Deus fez ele cair do cavalo. E ele viu que, na verdade, ele estava errado. E o que acontece com ele? Aquele que era perseguidor dos cristãos passa a ser um cristão. Aquele que perseguia as pessoas que pensavam diferente dele se tornou o apóstolo e o discípulo dos gentios. Ao invés de ele perseguir os gentios, que pensavam diferente do Cristo, ele passou a anunciar, a defender os gentios.
Tem uma passagem em que ele e Pedro até entram em atritos, porque ele defende que os gentios também têm direito. E ele diz que Deus também veio para os gentios. E ele diz que muitas pessoas foram batizadas e transformadas, muitos gentios, depois do anúncio deles. Ou seja, ao invés de ele perseguir os gentios, ele ia ao encontro. Ele não matava mais quem pensava diferente dele. Ele parava para entender, para conversar, e ele tentava converter aquelas pessoas. Aquele que era arrogante, agressivo, impetuoso, raivoso, furioso, e que a sua opinião tinha que prevalecer, de repente se tornou manso, humilde, sereno, pacífico, e mesmo que a opinião dele não prevalecesse, ele continuava acreditando naquela pessoa e intercedendo por ela. Deus vai mexer na onde mais dói. Na onde mais dói. Ele não vai nos dar desafios fáceis. Algo que é mais fácil para mim, o que é mais tranquilo para o meu temperamento. Não. Ele não vai pedir de um melancólico e de um fleumático que tenha uma vida de oração somente, porque é cômodo para eles. Ele vai pedir que o fleumático e o melancólico saiam da sua terra e façam ações. Ele não vai pedir que o colérico e o sanguíneo apenas façam ações e coloquem a mão na massa. Não. Ele vai pedir para o colérico e para o sanguíneo parar, rezar e estar com ele. Tá? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Não coloquem a culpa no temperamento ou nas suas tendências. Muito pelo contrário. Entenda, quando o Espírito Santo te impulsionar ou te incomodar com algo, entenda que é um desafio. É um desafio para que nós possamos provar para Deus que, de fato, nós estamos dispostos a ser moldados e a passar por cima das nossas dificuldades e das nossas tendências por amor a Ele, por amor a tudo que Ele nos fez. Não é para provar na rede social que eu consigo, não é para provar para mim mesmo, eu consigo, eu dou conta, eu vou fazer para esfregar na cara da pessoa. Não é para fazer com má vontade, porque senão a pessoa não sai do meu pé. Não. É para fazer por amor a Deus. É aí que está o ponto. É aí que vai fazer a diferença. Não é o que eu faço, mas é o porquê eu faço. Não é o que eu faço de ações, mas é eu fazer as ações por causa de Deus. Não é eu rezar para ter conhecimento e para ficar em mim mesmo. É para eu rezar para conhecer a Deus, ter intimidade com Deus e poder levar esse Deus para fora, para o mundo. Não é o que eu faço. É o porquê eu estou fazendo. E porquê eu passo por esse desafio e eu transcendo as minhas tendências por amor a Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Nem consegui ler os comentários, porque, como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo live, então eu não consigo ainda falar e ler ao mesmo tempo, senão eu me desconcentro. Eu até passei o olho em algumas mensagens aqui, mas eu não consegui ler, tá? Então peço que me desculpem se eu não li, ou se eu não respondi, ou se teve alguma mensagem. Mas a mensagem era essa, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, estamos aí. Deixa eu ver as mensagens aqui. Realmente não gosto de bater de frente. Só quero agradecer, né? Já vou agradecendo. Obrigado para cada um de vocês que entraram, que ficaram na live, para aqueles que deram uma passada, que talvez possam ter partilhado com alguém, tá?
Quero agradecer também, estou em dois no Instagram ao mesmo tempo. Tem um aqui, que é do Ronaldo Terapeuta também. Obrigado, tá? Por quem ficou, por quem partilhou, né? E estou também no Ronaldo Temperamentos, então estou em dois. Estudar temperamento tem sido uma bênção, isso mesmo. Estudar o temperamento é uma bênção. A gente conhece as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas fraquezas, né? E a gente pode se moldar com mais facilidade. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei exatamente as áreas que para mim é mais difícil e que eu preciso pedir ainda mais oração. Ou seja, a gente precisa apresentar as nossas feridas e as nossas dores diante de Deus, diante do Espírito Santo. E quando eu conheço as minhas feridas, as minhas fraquezas e as minhas dores, isso é o estudo do temperamento, quando eu me conheço, fica mais fácil eu conseguir apresentar para Deus aquilo que em mim está doendo e aquilo que em mim é uma tendência não tão boa. Tá? Quanto mais eu me conheço, melhor fica a minha relação comigo mesmo e com Deus. É isso mesmo. Realmente não gosto de bater de frente. Alguém colocou aqui, provavelmente é um fleumático ou melancólico, corre das brigas. Ariane, outra colocou aqui, você é iluminado, muito bom. Nossa, muito bom, foi de grande ajuda. É tudo sobre ele, exatamente, é tudo sobre ele, né? Não é sobre nós. A gente estuda o nosso temperamento, tem o autoconhecimento, lógico, para uma vida emocional e um relacionamento mais saudável com todas as pessoas, mas principalmente para ter uma vida espiritual e uma vida de relação melhor com Deus, né? Então eu preciso me conhecer para que eu possa deixar Deus trabalhar em mim. Essa é a intenção. Uau, tava precisando, Ariane. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, tá? Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Eu ficando por aqui, ainda vou fazer uma caminhada, mas é isso. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau pro pessoal aqui também. Prontinho.